agosto, ao mês em que todos nós, ou a grande maioria, vai finalmente de férias, as tão merecidas férias. O que muitos de nós quer é sair do trabalho, enfiar qualquer coisa numa mala e, vá lá, ir de férias, meter-se ao caminho. Contudo, nem sempre isso é assim tão fácil. Irei então falar-vos de algumas dicas e sugestões de como preparar as suas férias de forma a desfrutar o melhor possível do seu trabalho. A primeira que vos venho falar é para deixarem a vossa casa organizada e arrumada antes de irem de férias. Todos nós temos uma ligação com a nossa casa, é como se fosse uma espécie de um cordão umbilical. Se nós deixarmos a nossa casa de pantanas, o que vai acontecer é tão simplesmente que nós vamos nos sentir um bocadinho desorganizados, nem que seja em termos emocionais. Não vos estou a pedir grandes limpezas, grandes trabalheiras, não. É simplesmente deixar a casa limpa, arrumada e as coisas no seu sítio. Deixem as casas de banho limpas, a brilhar, o cheirinho a lavado, porque é muito agradável quando nós chegamos à nossa casa depois de férias, sentimos que a nossa casa nos acolhe, que cheira bem, que está com boas energias e que nos acolhe de alguma forma bastante carinhosa. Outra sugestão é para deixarem os vossos lençóis de lavado. As camas de lavado, quando nós chegamos e nos deitamos nelas, sabem-nos tremendamente bem. Outro pormenor que muitas das vezes as pessoas com a pressa de sair de casa se esquecem é deixarem o frigorífico limpo, deixarem os vossos caixotes de lixo vazios, os ecopões vazios, com sacos novos, tudo simplesmente arrumado e a cheirar bem. Outro pormenor também que eu costumo dizer muitas vezes e é importante é não vão de férias sem deixarem o vosso correio todo tratado e em dia e as contas pagas. Muitas das vezes as pessoas abordam-me e dizem ainda não recebi este dinheiro que fulano ou ciclano me deve. E a minha pergunta muitas das vezes é: e como é que estão as suas contas, os seus pagamentos? Estão em dia? Quando estiver a fazer as suas malas, além de pensar e a organizar lá por dentro, ponha, por exemplo, músicas agradáveis a tocar que têm boa disposição. Uma sugestão pré-malas que deve fazer e que eu recomendo é o uso das listas. São absolutamente fantásticas, muito úteis e não corre o risco de chegar ao destino e pensar: esqueci-me da escova de cabelo, esqueci-me do secador, esqueci-me disto, esqueci-me daquilo outro. Chega um ponto que nós estamos cansadas, extenuadas e o que nos apetece é um banho de imersão. Um banho de imersão para relaxar, carregar baterias para nos metermos ao caminho. Muitas das vezes vamos passar férias já aqui perto, outras vezes temos voos, aeroportos, enfim, portanto prepare-se para ir bem fresca. Durante o caminho, principalmente se ele for de carro e forem várias pessoas dentro do carro, tente arranjar jogos, coisas que possam fazer o tempo passar mais depressa. Se for só sozinho com outra pessoa, aproveite para pôr a conversa em dia. Já no seu local de destino, embora quando nós chegamos lá às casas, ou aos apartamentos, ou aos hotéis, enfim, estejam limpos e arrumados, uma sugestão que eu vos dou é: arejem a casa quando entram. Deixem a energia entrar para que consigam promover o último bocadinho de energia das pessoas que lá estiveram antes e para depositarem as vossas. Outra sugestão passa agora no desfazer de malas. Muitas das pessoas optam por deixar tudo dentro dos sacos. O que é que acontece? Chega a hora de vestir, ou de sair, ou de ir para a praia e andam a perguntar: onde é que eu pus isto, onde é que eu pus aquilo, onde é que está esta camisola que eu queria. Então o melhor é guardar tudo nos rapéis, nos armários e deixem tudo organizado. Não deixem as malas espalhadas e ocupar o espaço, enfiem as malas umas dentro das outras, coloque-as num cantinho e deixe-as estar ali até serem novamente necessárias. E lembrem sempre que um bom Feng Shui, para além de trabalhar com muitas outras coisas, é fundamental termos uma boa vista, portanto, termos as coisas à nossa frente bem organizadas. Uma sugestão que eu acho que também é fundamental é deixar as coisas da praia, toalhas, chinelos, baldes, etc., o mais perto possível da porta principal. Para quê? Para quando chegam, nós vimos sempre carregados com areia e evitarmos que a areia se espalhe ao longo da casa. Outra sugestão que eu vos dou é: aproveitem o tempo de férias para simplesmente estar, usufruir, sem pensar em mais nada. E por isso é que eu vos disse atrás para deixarem tudo
organizado, seja o correio, seja as contas, seja o trabalho, para irem de mente aberta e utilizem estas férias para estar essencialmente com a vossa família, para tomar os pequenos almoços em família, principalmente se não o faz durante o ano. Já no regresso a casa, depois de ter gozado das suas férias, lembre-se que a sua casa, ao contrário de si, que foi sair e divertir-se, a sua casa esteve fechada, não foi arejada e, portanto, a energia de alguma forma estagnou um bocadinho. Quando nós regressamos a casa, é fundamental que continuemos a abrir as janelas, deixar o sol entrar, arejar, se quiser ter também um pequenino incenso, enfim. Deixe a sua casa recarregar as baterias. E, para não deixar as suas memórias caírem por terra, lembre-se de descarregar as fotografias das suas máquinas. Ao invés de as deixarem ali ad eterno, organize-as em pastas, todas certinhas, por datas, por temas e depois, se quiser, imprima algumas. Também não é bom Feng Shui termos a casa cheia de fotografias, mas simplesmente organize aquelas que faz sentido cá fora. Para terminar, quando vier de férias, não faça aquilo que muitas das pessoas fazem, que é, acabou-se as férias no seu destino, regressam ao trabalho e fazem um corte extremamente radical. Isso não é bom nem para o corpo, nem para a mente, nem para as nossas emoções. Vá fazendo aquilo que chamam de certo desmame. Aproveite ainda os fins de semana em que os dias ainda estão grandes, com boas temperaturas, para sair, para desfrutar, estar com amigos, ir também à praia, fazer uma pequena festinha, por exemplo, com as crianças para elas brincarem, voltarem a estar todas juntas, enfim, desfrutem ao máximo do vosso verão. Lembrem-se sempre de aproveitarmos a nossa vida e o melhor que ela tem para nos dar. Antes de nos despedirmos, quero-vos lembrar também de colocarem no nosso folhão, aliás, no vosso folhão, as coisas que mais gostaram de fazer no mês passado. E queria-vos deixar um pequeno teaser daquilo que vamos falar em setembro, que será o regresso às aulas, o regresso ao mundo do trabalho. E vamos, portanto, dar-vos algumas sugestões de se utilizar nessa altura que muitas das vezes não é tão fácil para todos. Até breve e caros